Iniciamos mais um episódio da série Diálogos no Terreiro e hoje, falando com a gente, um assunto de extrema importância, de extremo cuidado. E eu falo cuidado porque no tema Terreiro e Casa Espírita, um lugar de cura e cuidado, ela vai trazer para a gente uma fala esplêndida, maravilhosa, como do último episódio a gente teve. Então, vamos seguindo aqui, ela que é doutora em ciência médica, professora universitária. Eu vou até esticar a perna aqui para dar um relaxamento. Ela que é membro da Associação Médica Espírita, ela que é voluntária do Movimento Amor ao Próximo, MAP. Eu vou convidar para estar junto com a gente nesse Diálogos no Terreiro, Bárbara Pires. Por favor, Bárbara. Iniciar essa roda, fazer desse terreiro de saber um chão do diálogo, não posso começar sem pedir a devida bênção. Ao nosso Pai Oxalá, a Deus e aos orixás que assim nos guiam e conduzem. E assim, dou boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para aqueles que são de boa tarde e bom dia para todos que estão, permanecerão, tentarão e são de bom dia. Peço licença para aqueles que por aqui passaram, que aqui estão e aqueles que por aqui irão passar. Aos mais velhos, a nossa ancestralidade, aos adultos, aos jovens e às crianças, que tão lindamente doces colorem, correm, vibram, brincam o movimento do nosso viver. Bom dia a todos. Uma gratidão imensa estar aqui, agradecer mais o convite. Peço licença a toda a direção dessa casa, a toda a egrégora dessa casa. E agradeço a Jesus, a Deus, por essa oportunidade. Eu pensei, depois dessa fala maravilhosa que nós tivemos, eu pensei assim, como eu vou começar? Porque não foi minha tese de doutorado, não foi minha tese de mestrado. Eu não fiquei, quando a gente faz mestrado, doutorado, a gente fica muito tempo praticando e dialogando, né? O tema de hoje é um tema que eu falo, né, sobre saúde, né, em algumas palestras, em algumas falas da Associação Médica Espírita Carioca, como sou convidada. E também a gente está sempre nesse meio, né? Mas muito voltado para a parte da ciência e espiritualidade, focado, então, muito nas religiões cristãs. Então, realmente está sendo uma oportunidade de aprendizado muito grande, né? De entendimento e de entendimento de que a gente precisa estar muito aberto. A gente acha que muitas vezes está acolhendo todos e não está. A maioria de nós, provavelmente, esteja inserido em religiões cristãs, né? Então, quando a gente está escutando ou está junto de pessoas que têm práticas religiosas não cristãs, a gente repara como falta. E a única forma, assim, eu acredito que uma das formas, talvez não a única, mas é convivendo junto. Porque se a gente se separa, né, se fica cada um na sua bolha, como vamos construir? Se eu não escutar, como eu vou conseguir trocar? E a gente pode achar que isso não tem nada a ver com cura, ou nada a ver com o meu tema, do tema que me foi proposto, mas eu acredito que sim, porque para curar, para a gente se curar, né, podemos ter ferramentas, mas a cura quem faz somos nós, temos as ferramentas, mas nós precisamos estar abertos a isso, aptos, né, nos movimentando para isso. Mas é muito difícil isso acontecer se não houver acolhimento. Então, você pode ter o diploma que você for, a formação que você for, que tiver, mas quando a gente está naquele momento difícil da vida, quando a gente não está muito acreditado e que chega em determinado lugar,
A gente não está nem aí qual é a formação daquela pessoa. A gente só quer um abraço e poder olhar para fora aquilo que está guardado no peito. E às vezes é aquilo que vai curar. E tem um espaço que faz muito bem isso, que é os espaços. E aí eu vou usar um termo mais abrangente possível. E peço desculpas se eu errar, porque eu estou aprendendo. E eu não vou conseguir ser tão abrangente se eu ainda não vivi a abrangência. Eu não vivi em todas as religiões ainda, tá? Mas eu vou dizer um espaço espiritualista. Tudo bem? Ou um espaço, não é me abster da minha prática religiosa, mas é a minha forma de tentar acolher a todos. Então, vamos dizer, nos templos religiosos, nos espaços religiosos, quaisquer que sejam. Esses lugares são os lugares que tipicamente ou é esperado que estejam todos de braços abertos para te acolher. E que bom que eles existem, porque é lá que a gente procura quando precisa, né? E muitas vezes ficamos por gratidão. Chegamos lá adoecidos e depois viramos os médios na casa para acolher aqueles que em outros momentos nos acolheram, né, os novos. Então, partindo desse princípio, a gente já se coloca numa posição bem humilde, né, de que fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Se eu estou aqui, como eu fui acolhido para acolher? E como acolher? Qual é a melhor forma de acolher? Será que existe uma técnica para isso? Então, muitas questões podem ser abertas a partir daí. Mas eu queria começar, vamos dizer assim, do começo. E aí eu queria trocar um pouco, né? Quando a gente fala de saúde, aí eu queria perguntar essa mão aqui. Quem se considera uma pessoa com saúde? Levanta a mão. Quem considera? Eu tenho saúde. Levanta a mão alta aí para eu ver. Ótimo. E quem se considera uma pessoa em completo bem-estar físico, mental e social? Levanta a mão, por favor. Eu gosto de fazer, só para a gente trocar aqui. Então, quando eu perguntei sobre saúde, várias pessoas, né, um número legal aqui que gostou. Quando eu perguntei sobre o completo bem-estar mental, físico, social, aí diminuiu aí as mãos levantadas. Diminuíram as mãos levantadas. Eu gosto de fazer essa dinâmica, por quê? Porque para a Organização Mundial da Saúde, saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas uma mera ausência de doença. Então, assim, difícil, né? Difícil. E além disso, nós temos a questão que é a popularização do termo saúde, que é reducionista e bem equivocada. Então, a gente tem um olhar direcionado assim, aquela pessoa que tem um padrão físico X, ela tem saúde. E a gente sabe que isso não fala sobre a saúde mental desta pessoa, ou sobre a saúde física dessa pessoa, ou a social, a espiritual, e por aí vai. A gente sabe que hoje, quando a gente fala de saúde, nós precisamos falar sobre as dimensões da saúde. Se a gente reduzir a saúde só ao check-up anual, ao exame de sangue, isso não fala sobre nós, certo? Então, a gente sabe que tem muita gente que vai ter lá o exame de sangue todo bonitinho e que tem, sim, questões de saúde mental graves e outras questões a mais que todos passamos. Ou passamos, ou vamos passar, ou temos pessoas próximas que estão passando. Bom, então o que nós temos que... Aí eu vou trazer um pouco
os artigos, o que a ciência traz, né? Então, nós vemos que a mídia, de modo geral, traz para a gente uma visão de padrão corporal de saúde que não condiz com o que é o verdadeiro sinônimo de saúde, né? Então, e por conta dessas imagens de corpos perfeitos, surreais e reais, muitas meninas, especialmente, e as professoras né, que trabalham na educação, acho que podem também, ao final, se quiserem dar um depoimento, as meninas, especialmente, são as mais afetadas, que a ciência vem mostrando isso, as mais afetadas, né, as que têm maior probabilidade de desenvolver transtornos alimentares e de imagem corporal, em prol dessa saúde, que a gente sabe que de saúde não tem nada, né? E aí, nós começamos a entender que, como a gente fala nas dimensões de saúde e na visão de um ser integral, então a gente está chegando mais perto daquilo que acolhe a gente, né? A gente sabe que nós não somos só um corpo físico, eu vou chegar lá, mas por enquanto a gente tem que sair de um ponto comum, que é o corpo físico que todo mundo, né, para que a gente construa junto. Mas numa visão de uma abordagem integral, uma visão de ser integral que somos, nós não somos só o nosso coração, tem uma doença do coração. Bio, psico, sócio espiritual. Você é seu fator biológico, que você herdou dos seus pais, dos seus antepassados, mas não necessariamente tudo aquilo que você herdou você vai expressar, porque você é capaz de com o seu esforço, com a sua mudança comportamental, com o meio ambiente que você vive, com as suas escolhas, mudar. E talvez aquilo que a sua mãe, seu irmão teve, não necessariamente você vai ter, porque a genética não necessariamente vai se expressar, porque o seu comportamento mudou, porque a sua forma de viver mudou, o seu meio ambiente, o ambiente que você vive mudou. Nós somos o bio, o psico, né? O que passa na nossa mente, o que passa nos nossos pensamentos. Inclusive, a gente sabe que a base, quando a gente fala de mediunidade, quando nós falamos quando nós falamos de mediunidade de modo geral, e aí aqui eu vou usar como base os estudos de Kardec, André Luiz e Emmanuel, André Luiz e Emmanuel, Psicografia de Chico, são as minhas bases de estudo, tá? A gente sabe que para essa literatura todos somos médiuns, alguns ostensivos, outros não, mas todos somos. Todos estamos ali suscetíveis a influências energéticas e espirituais, certo? Então, se a base disso é o pensamento. Pensamos, existimos. Então, se entendemos que tudo é o pensamento, tudo, você não precisa agir, né? Muitas vezes, para a espiritualidade não existe máscara, né? A gente pode viver a máscara aqui, do bonitinho, mas o seu pensamento, como você vive internamente, é que vai determinar as sintonias que você vai criar. Então, tudo isso também é o psico, né? É uma pessoa que está toda certinha, está tudo bem, mas dentro tem um mundo que desconhecemos, né? Sócio, então aonde você mora, né? E aí tem todo um campo de estudo enorme sobre isso, né? Tem as determinantes sociais da saúde. Aonde você mora, como é a comunidade que você vive, tem saneamento básico, como é que é o transporte? Então isso também tem tudo a ver com saúde, né? Como é que é o acesso ao hospital próximo? E aí, nesse momento, eu preciso recordar um simpósio de saúde das mulheres que eu participei em 2023 como ouvinte, na plateia. E convidaram várias líderes, e em uma das mesas tinha uma líder religiosa do candomblé. E levaram ela justamente porque a Secretaria de Saúde queria
o espaço dela era um espaço de acolhimento à comunidade, independente da religião. Porque quando dava problema ou tinha uma dificuldade de acesso no posto de saúde, quem abria a casa para continuar a vacina, para fazer o que tinha que ser feito, para os agentes de saúde, para os profissionais trabalharem, ela era essa irmã, vou chamar assim, irmã de coração, né? Eu entendo, eu gosto muito da ideia que Chico traz, né, que já vem anterior a isso, claro, mas de que somos uma família. No final das contas, a gente diz que somos uma família universal. Cada um com suas crenças, com suas formas de pensar, com as suas limitações, mas fazemos parte de uma grande família universal. Então, quando a gente vê alguém que abre a casa, o seu espaço, para que qualquer um entre, para ser atendido em saúde, para que aquele dia não seja perdido, seja pelo que aconteceu no posto de saúde, nós estamos falando de viver a fraternidade. Né? Nós já vimos a religião ser usada para muitas coisas difíceis. Né? A gente tem um exemplo, da Inquisição, etc. Então, assim, a nossa religião, aí a Janete falou muito bem aqui, né? Inclusive uma religião não cristã. Eu vi, em tudo que ela falou dos orixás, eu vi os preceitos que nós cristãos falamos quando a gente fala do exemplo do Cristo. E aí, para isso, ele não deixou nada escrito, ele só veio, deu o exemplo e foi embora. O que está escrito foi feito depois, como ela mesma disse. E aí, quando ela fala de Oxum, enfim, e cada conto, eu li quando eu estive na Bahia, eu comprei um livro que chama Mitologia dos Orixás, escrito por isso. E eu gostei desse termo, né, a mitologia. Como essas histórias falam sobre nós. E olha que maneira leve. Assim, leve no sentido de... Quantas vezes... Mulheres, quantas de vocês já não viveram essa história que a Janete contou da Oxum? Por favor. Levanta a mão quem viveu, levanta a mão. A história de Oxum que a Janete contou. De uma mulher que teve que ir à luta. Que teve que mostrar seu lugar. Que teve que tomar coragem para... Porque, meu filho, eu estou com um bebezinho de 1 ano em casa. Voltei a trabalhar, mas caramba, como foi difícil passar por cima do meu pensamento, da minha culpa. Sabe? Uma culpa que da onde vem? Alguém está te culpando? Não, é você assim. E vai com a coragem, entendeu? Se liga à energia que você quiser. A energia, né, do bem, se é Oxum, se é Iemanjá, é a minha forma de viver a minha espiritualidade, cada um tem a sua. Hoje eu me vejo muito universalista, eu tenho dificuldade, porque eu frequentei muito tempo com a minha mãe, estou dando uma pausa, né, para contar um pouquinho da minha história. Desde pequena, eu frequentei naturalmente com a minha família espaços religiosos diversificados, sem ninguém ficar falando que um estava errado ou que o outro estava certo. Eu só estava frequentando aqueles lugares. Então, para entender melhor, eu frequentava uma casa que é considerada kardecista, embora lá ninguém falava que era kardecista. Esse termo kardecista não era uma coisa usual de falar, eu sou kardecista. É uma casa que lembra a casa kardecista de estudos, de evangelização. Ficava lá, estudava evangelização lá. Só que minha mãe, desde muito pequena, também frequentava um banda. As giras, acho que era quinzenais ou mensais. E eu ia com a minha mãe também. Então, inclusive essa casa, antes de eu nascer, minha mãe já frequentava essa casa. E a própria mãe de santo da casa tinha falado que minha mãe ia encontrar um lugar para estudar. É mais recente, me corrija se eu estiver errada, mas o que eu tenho entendido é que é mais recente as casas de Umbanda que estudam também, né? Mas o que a gente tem é muitas que não têm o estudo, tem a prática de amor, mas não tinham o estudo. E aí lá não tinha o estudo. E aí falaram para minha mãe, você vai encontrar um lugar que você vai começar a entender o que você está passando. E tá tudo bem. E aí quando eu nasci, eu fui inserida nesse lugar, na evangelização, junto com a minha mãe, e continuei
continuei frequentando a Umbanda, que minha mãe sempre frequentou e que eu sempre tive um espaço de muita gratidão, de muito carinho. E além disso, minha mãe trabalhava muito nos finais de semana, né? Uma mãe, vamos dizer assim, muito sozinha na sua luta maternal. Ela acabou, meu tio, meu padrinho, então eu ficava muito com ele. Ele era católico fervoroso, junto com a minha tia, frequentava direto encontros de casais, e eu sempre ia para encontros de casais. Então ia para a igreja também, e rezava e tudo, e adorava cantar na igreja aquelas músicas lá. Aí na igreja tinha a banda da igreja e tal. E aquilo ali não tinha essa discussão, sabe? Eu estava lá e tudo certo. Claro que ao longo do tempo do amadurecimento pessoal, você vai tendo alguns questionamentos pessoais e percebe que não dá para ficar convivendo, né? Você entra em conflito, você acaba fazendo escolhas. Mas isso foi um pouco, foi acontecendo naturalmente para mim. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a parte social também. Aí se você vem para lá assim, mas você tem que dizer o que é que você é socialmente. Eu, Bárbara, existo dessa forma. Então, entende? Eu preciso estar num lugar que eu consiga existir como eu sou. E aí, o que eu entendo é, as pessoas estão aonde elas têm que estar, gente. Até aquela religião, a gente comentou muito aqui, né, do evangélico e tudo. Mas, olha, o que eu vejo na minha família, tem uma das minhas tias que é evangélica. E assim, eu vejo o quanto a igreja faz bem para ela, para minha prima, sabe? Para o meu tio, para o marido dela que faleceu, como quando eles estão lá, como eles foram acolhidos na hora do falecimento do marido dessa minha tia. O meu entendimento hoje é que as pessoas estão onde precisam estar. Às vezes, aquela religião tem exatamente o que aquela pessoa precisa. Então, é esse o meu entendimento. E aí é tão bonito quando a gente vê os templos, os espaços religiosos se abrindo às necessidades da própria comunidade. E aí vem a parte espiritual. Somos seres biopsico, sócio e espirituais. E aí vem a parte espiritual. E o que a ciência tem mostrado? Que parece óbvio para os praticantes, mas que é muito importante ir para o mundo. Porque quando a gente fala de ciência, a gente está falando de muitas pessoas que são céticas, agnósticas, ateus. E aí, a contribuição, de certa forma, desses estudos que vieram a partir de Kardec, foi essa tentativa assim, de vamos tentar entender um pouco os mecanismos associados a essas experiências extracorporais, extrasensoriais, de forma que possa se pesquisar. E isso é legal, porque isso acaba trazendo uma ideia de que você não precisa ser religioso nem praticante de religião para conceber que isso existe. E nós precisamos validar, nós precisamos entender as coisas, tudo que existe, não aquilo que a gente acha que deveria existir, entende? Então, se tem alguém que me traz uma prática X, alguém que me traz uma prática Y, nós precisamos tentar compreender. Né? A gente não pode ter o nosso viés próprio só, dizer que só o que eu acredito, só o que eu vivo, aí assim é fácil. Então, o que a ciência vem mostrando? Que as pessoas religiosas, seja de qual religião for, aquelas engajadas religiosamente, elas têm melhores desfechos de saúde. Então, elas têm uma melhor saúde mental, elas têm uma melhor saúde física, elas envelhecem melhor, diminui o índice de suicídio, dentre outras questões. Entretanto, essas estatísticas, elas começam a ficar negativas, ruins, daquelas religiões, aí eu não digo religião, porque eu acredito que possa ser a prática, ou a visão religiosa, de um Deus punitivo, como de um Deus que
que você fica ali parado, né, sem precisar se movimentar para mudar. Então, o que a ciência vem mostrando é que quando se tem uma visão de punição daquilo que você está vivendo, de que você não tem o que fazer, aí começa a ficar uns desfechos negativos, certo? Então, veja que, aí eu gostei muito, porque a gente vê a fala, né, da nossa colega da Janete, quando trouxe a importância, e aí eu digo da Oxum, que é isso, tá bom, estou me sentindo culpada ali como mãe, estou fazer, mas vamos lá, coragem, porque quem faz o movimento, você pode ter muita ajuda, dos orixás, dos espíritos superiores, né, do nome que a sua religião, sua prática der, mas não existe vítima. Nós não somos vítimas de nada, nós somos o grande milagre da vida. Então, o movimento é nosso. Né? E a partir daí, aí fica uma conversa que é assim, o que você está fazendo da sua vida? O que você está pensando? O que você está falando? Como você está agindo? Porque é isso que vai dizer aqueles que estarão próximos de você. Aí a gente precisa falar sobre reforma íntima. Sobre o que eu faço quando eu saio daqui. A gente também falou isso. Quantos são os profissionais de saúde que são médicos, profissionais de saúde de modo geral, que só são espíritas do centro espírita para dentro? Lado de fora eu não vou falar nada. Não é para, né, ninguém está dizendo aqui que é para chegar no consultório, na escola, é pelo contrário, e evangelizar, não, nada disso. Mas eu sou espírita, ou como eu digo, eu sou um espírito, porque é isso, eu frequento espaços diversificados. Então, eu fico com medo de acharem assim, não, se você frequenta lá, você não pode vir aqui, então você não pode se considerar tal. Então, eu não sei. Entendeu? E aí eu lembro muito do que o Chico trouxe isso, um esclarecimento, né? Que Chico esclarece numa das entrevistas que foram realizadas naquele Pinga Fogo. Ele esclarece, precisamos recordar que a doutrina não é espírita, não é kardecista. A doutrina é dos espíritos. Certo? O kardecista foi a gente que deu esse nome aí. Tá? A doutrina é dos espíritos. E uma questão também que Chico coloca, importante, que eu gosto, é que a gente precisa ter muito cuidado nos julgamentos. Né? Que os julgamentos precipitados, eles podem... devemos respeitar todos os espíritos, pois todos são mutáveis. E decisões arrogantes podem trazer consequências para a imortalidade. E aí um exemplo que eu gosto de dar, já que a gente falou dos Exus, é o exemplo das pombagiras, que elas têm passagem livre em determinadas datas do ano para levar mães que estão desesperadas querendo ver seus filhos que cometeram suicídio para poder visitar esses filhos. Então, assim, se a gente julga, a gente não acolhe. Meu amigo, quem é mãe aqui que não gostaria de ver o filho? E aí, meu amigo, se você é pombagira, eu não vou não. Eu quero ver se essa for uma realidade, se você quer ver seu filho, sabe? Então, é muito fácil a gente falar quando a gente não vive de fora, né? Então, a gente precisa acolher, sem julgar. Tem quanto aí? Passou 2 minutos? Bom, então eu acho que a partir de agora a gente pode conversar sobre esse ambiente de cura a partir das perguntas. Recebendo uma pergunta aqui, Bárbara Pires, nosso colega que está na plateia, Luiz, para você, quando a gente traz essa nomenclatura, Kardec, kardecismo, eu sou kardeciano, quando traz essa expressão, pensando que o Kardec nem era naquele momento a pessoa que traduziu o cientista, que era o Rivaio, como que você pensa essa
essa expressão, quando a pessoa, entendendo que a gente também, ele poderia ser um caboclo, ele poderia ser também um preto velho, ele poderia ser qualquer outro espírita. Por que se prender e se materializar nessa terminologia Kardec? Bom, eu dividiria em duas partes a resposta. Uma na ideia, eu não estou falando de Kardec, mas o que eu tenho entendido e aprendido quando eu escuto falas de pessoas de outras religiões é que para algumas pessoas é importante se afirmar a religiosidade, especialmente as religiões de matriz africana, porque tem uma questão histórica de negação, de exclusão. A minha vivência é um pouco diferente, mas é porque eu vivi diante da minha experiência. Então, assim, é assim mesmo, gente. Cada um vai ter uma forma de viver. Vai ser só a minha opinião. Então, pensando no todo, no mundo como um todo, eu já entendi que para algumas pessoas é muito importante a afirmação da religiosidade. E eu respeito, porque eu entendi a história. E se eu não tivesse visto a história ser contada, da onde ela veio e como ela se deu, eu também estaria com você. Eu diria, porque eu tenho essa dificuldade como ser humano, né? Eu fui bebendo da fonte de várias religiões e me encontrei, eu vivo esse sincretismo de uma maneira fluida, mas nem todo mundo vive. E eu entendo. É só isso. Essa primeira parte. A segunda nessa primeira parte ainda, eu acredito o seguinte, que no final das contas, os terreiros, eles se modificam muito entre si. Tem terreiro que faz sincretismo, tem terreiro que não faz. A gente fica onde a gente se sente bem, onde tem a ver com a gente. Porque você vai pro terreiro para você ficar em paz, você vai para viver tua espiritualidade, para ter relação social, familiar. Então, assim, eu entendo que a gente fica onde a gente se sente bem e aonde tem a ver com a nossa forma de viver. Claro que também, assim, se nenhum lugar presta pra gente, ele está falando sobre a gente, né? Nós precisamos rever. Mas, né, existe uma variedade grande. Então, a gente vai conversar com pessoas que vai falar, no meu terreiro tem sincretismo, tem estudos de Kardec junto com a prática, e outro terreiro que não. Aqui não é assim. Aqui é a prática, aqui não tem sincretismo, aqui a gente pratica assim, que você gosta, você se sentiu bem, assim que você quer fazer, tá tudo certo. E aí a gente pode até sair para outras religiões, né, outras práticas religiosas que nem dessa forma é a minha forma de entender. A outra resposta, essa outra questão, né? Podia ser um caboclo, podia ser um preto velho. E aí eu lembro muito do Dr. Bezerra, né? Que é aquela história do preconceito todo, né? O arquétipo. Nós precisamos compreender, por isso a importância do estudo, entender que são arquétipos. Os espíritos se apresentam como eles desejam. Então, assim, são várias vidas. Uma vida foi preta velha. Em outra vida foi médica. Mas às vezes o trabalho dela ali para aquele momento ali, para aquela situação, é no arquétipo de preta velha. Por quê? Porque muito provavelmente tem a questão de trabalho na humildade, né? O ensinamento ali você passa. Tem coisa. Aí é isso. Estava conversando isso antes. Tem coisas que a gente não vai compreender pela razão. É o coração. Então isso é muito claro. Os entendimentos são arquétipos, né? E aí quando alguém se questionar, a gente explica. São arquétipos. Esse espírito pode se apresentar como um caboclo e pode se apresentar como um médico mais, né? Então depende do trabalho, da energia, da forma de trabalho da casa, né? De como trazer um paciente que está desenganado com a medicina tradicional, a medicina terrena, e trazer ele para dentro do terreiro, para dentro da casa espírita, para dentro desse lugar que também é um lugar de cura, também é um lugar de produção de cuidado e saúde. Como é que a gente faz para
através da fala e fazer com que esse irmão possa também estar junto de nós. Então, obrigada pela pergunta, é muito importante para essa fala. Primeiro, eu quero me colocar à disposição aqui desse terreiro. Se quiser, numa próxima, a gente fazer só um estudo disso, do que eu vou falar agora, eu venho, tá? Me coloco à disposição quantas vezes necessário, porque o que a gente tem aqui é muito legal. Bom, a Associação Médico Espírita do Brasil, quem não conhece, ela foi criada pela doutora Marlene Nobre. À época, Chico Xavier ainda era encarnado. E aí, numa conferência em que ele estava presente, ele perguntou se a doutora Marlene e um outro colega estavam presentes. Aí viram que sim, ele, então está tudo certo. E aí, o doutor Bezerra, junto com Leon Denis, veio e ficou ali explícito a todos que era importante organizar em todo o Brasil e fora do Brasil as associações médico-espíritas, que não iam reunir só médicos, mas profissionais da saúde. Por que espírita? Porque sim, a gente ia precisar, era para fazer oração sim nesse caso, né? Aquela coisa assim, para fazer oração antes de começar, é espírita mesmo, médico espírita. Então, brincadeira, né? Porque era para se voltar à doutrina de Kardec e tudo, mas os nossos estudos, se vocês quiserem seguir a Associação Médica Espírita Carioca no YouTube, todos os nossos estudos, a gente começa uma oração antes, porque, né? Então eu adoro falar na casa espírita, porque eu não trago só ciência, eu posso trazer os outros livros, e aí, tá tudo bem? Tudo bem. Mas vamos lá. Então, essa nossa associação tem a produção de vários livros. A Associação Médica Espírita do Brasil tem vários livros que unem esses estudos, né, da ciência física, materialista, mas o que André Luiz, especialmente André Luiz, nos trouxe muita informação para além, né? Então, reúne isso tudo. E um conceito de saúde, um conceito espírita de saúde, que a gente gosta, é dizer que a saúde é a completa harmonia da alma. E aí, nesse sentido, alma, a gente sabe que a gente está falando do espírito. E aí a gente precisa, a gente precisa estudar, né? Como você vai acolher melhor quem chega? Unindo a sua prática ao estudo. Porque aí você vai o teu guia também vai poder até usar melhor você, porque você vai ter o estudo daquilo. Então, primeiro, o entendimento de que você é um corpo físico que está adoecido, mas que a origem dessa doença, a matriz, está no espírito. Na maioria das vezes, a origem é do espírito. Tá? E que nós temos o corpo físico, que é o corpo mais denso, mas nós temos outros corpos mais sutis, né? Corpos espirituais. De uma maneira simplista, porque poderia subdividir em vários corpos, mas de maneira simplista que Kardec trouxe para a gente corpo físico, e André Luiz, enfim, corpo físico, o corpo espiritual ou corpo espiritual, e aí a literatura começa a modificar para psicossoma, e aí alguns cientistas que começaram a tentar procurar sobre isso dão outros nomes, corpo bioplástico, campos morfogenéticos, ou seja, aí começa a ficar difícil. Então vamos ficar fácil, porque a ideia é você acolher quem chegou no teu terreiro, não é você sair com seu conhecimento sozinho, você não vai acolher ninguém assim. E é por isso que é médico espírita, e vamos lá. Então, você tem um corpo físico, mas você também tem outros corpos espirituais sutis. Quando você morre, só o corpo físico vai, os outros ficam. Essa doença que você está vivendo é uma oportunidade de cura da tua alma. Esse é o grande ensinamento sobre a doença. É o entendimento de que a doença é uma oportunidade de cura da alma. Na Terra onde vivemos, no plano, a Terra é de prova e expiação.
passadas, mas ela traz algum aprendizado. Agora, pensa, 7 vidas passadas e você está externalizando elas, o que vai te curar é você estar com aquela doença. É a oportunidade de aprendizado, de entender o que ela está me ensinando. Deu para entender? Deu para entender? Se aquela doença está externalizando por ciclos viciosos mentais de outras vidas, e ela veio, é ela que está proporcionando a cura, não daquele corpo, é da tua alma, que vai seguir. Então, é uma oportunidade. Ah, mas é sempre expiação? Você está sempre expurgando? Não. Alguns espíritos abnegados pedem para vir com uma doença para poder o familiar ao lado passar por alguma provação. Nem sempre é expiação. Outra coisa, nós podemos, no nosso entendimento da doutrina, nós podemos morrer aqui na Terra, nós podemos reencarnar em outro planeta. Há muitas moradas na casa do Pai. E essa doença que teve aqui, se ela é do espírito, se nós reencarnarmos em outro planeta, nós podemos levar essa doença também, certo? Porque ela não é do corpo físico, ela é da alma. Tá? Outro ponto. Quando a gente fala de chakras, do tratamento, com base nos chakras, nós estamos falando, os chakras estão em corpos sutis. Então nós temos o duplo etérico que fica entre o corpo perispiritual e o corpo físico, que ele é um mata-borrão, que ele é um filtro. Quando a doença chega no físico, é porque muita coisa aconteceu e esse filtro não segurou. Quanta coisa ele segura. Tá? E aquele entendimento, muitas vezes nós pedimos para vir com determinadas moléstias justamente para evoluir mais rápido. Tá? Não sei se... Para mim ficou perfeito. Bárbara, a Roberta, ela comenta com a gente sobre a questão dos rótulos, né? A questão da moda, né? Que muitas das pessoas que são bandistas, são candomblecistas e acabam se rotulando como espíritas, kardecistas, acredito que por uma questão de moda, de modelo, para se integrar a uma sociedade. E como que você vê isso? Como que você vê essa pessoa que, em algum instante, ela tem, às vezes, vergonha, às vezes, medo, porque, às vezes, falar que é de uma casa de axé pode ser se colocar em algo e ser agredido, violentado por outras religiões, outros preconceitos de racismo. Como que você vê essa questão do rótulo? O que eu entendo hoje é que cada um está no seu processo. E que a gente cobrar, talvez antes da hora, faça a pessoa sair. As pessoas ficam e se sentem bem. É como eu entendo. Agora, eu gostaria, tá? Sonho, né? Já que isso aqui é um sonho, esse diálogo, né? Então, eu gostaria de ter mais diálogos sobre isso. Eu gostaria de colocar uma outra situação que é, e quando você frequenta, igual eu fiz durante muitos anos com a minha mãe, um centro kardecista, embora, entendeu? Isso não, um centro que todo mundo diria que é kardecista, e de 15 em 15 dias está lá na gira. Você pode dizer que você é kardecista e um bandista? Então tá bom. De 15 em 15 dias eu sou um bandista. Uma vez por semana, quando eu estou na evangelização, eu sou kardecista. Então isso não é fácil. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, a gente precisa estudar cada caso. A gente precisa dar a oportunidade para as pessoas falarem o que elas estão vivendo efetivamente, para elas não dizerem o que elas dizem. E eu acredito que, se há algum medo, alguma coisa assim, só no acolhimento. Ela tem alguma história ali que não foi acolhida, alguma coisa mal resolvida. Tem algo, né? Enfim, é minha forma. E, Bárbara, pegando aqui
Pegando nesse momento o comentário, a pergunta da Elisa, como que nesse mundo que a gente vive, nesse mundo que tem aí uma porcentagem de adoecimento por conta desse sistema que é necropolítico, que é opressor, como que a gente pode viver o cuidado, o autocuidado? Existe um caminho, uma forma, trazendo aí o episódio anterior, falando de Ogum, abrindo caminhos. Como que a gente abre esse caminho para o autocuidado, para o cuidado do outro, para o acolhimento, e pensando nesse espaço que a gente está hoje, que é o espaço do terreiro, dentro de uma gira? Obrigada pela pergunta também. Bom, a última pergunta, e eu acho que eu vou conseguir atrelar o que eu acho, também achava muito importante trazer nessa fala, que é, nós temos os médicos da Terra, né, e os profissionais da saúde da Terra. Então, assim, vou dar o exemplo da ansiedade, você trouxe alguma coisa disso, né? A ansiedade, ela é natural, todo mundo tem, é o que faz vocês aí, os mais novos, né? Tem uma prova, eu vou estudar. Aquela ansiedade que te faz pegar o livro para estudar porque a prova está chegando e fazer a prova com aquela coragem. A ansiedade, ela é boa, ela é fisiológica. Só que tem um determinado momento em que ela pode se tornar patológica. Quando? Aí foi o que você mencionou. Quando eu não durmo mais, eu fico cheia de preocupação, e por aí vai. Nessa hora, é hora de dizer, eu não sou a Xirra. Quem começa a desenvolver mediunidade tem isso, né? Começa a achar que é a super-homem da mediunidade, que vai dar conta de tudo, arrumar tudo, depois você vê que não. Mas assim, eu não sou a Xirra da saúde, eu preciso pedir ajuda. Então, tem os médicos da Terra e os profissionais de saúde da Terra. Isso serve para vocês orientarem as pessoas que chegam até vocês também. Então, primeiro o fisiológico, você precisa se cuidar. Vai ao médico, procura ajuda. Psicoterapia, psicólogo, eu sei que é caro. O atendimento fraterno na casa espírita é bom por isso, porque pelo menos escuta. O ideal é que tivesse uma formação de atendimento fraterno, porque também se você não tiver uma boa formação, ao invés de acolher, você, né? E a pessoa sai daqui, e assim, às vezes, a casa espírita é o último lugar que procuram. Sai daqui e comete suicídio. Então, assim, é bom, o atendimento fraterno é bom que seja orientado. Mas é uma forma de ajudar, porque também a gente não vai dar conta de tudo, né? É o que o espaço consegue fazer dentro das suas possibilidades. Mas procura o médico, desmistificar essa ideia da psicoterapia, né? Os homens, então, né? Terapia, psiquiatria, né? Então, mas assim, gente, meu Deus, vai fazer terapia, vai viver bem, vai tomar seu remédio da pressão controlada. Você tem problema de pressão? Claro que não, está controlado. Eu estou tomando remédio, vai viver sua vida. Mas prefere ficar sem tomar, sem fazer e vivendo os mesmos problemas da vida. Então, médico, profissionais de saúde, psicólogos, essa orientação, né? Então, o postinho de saúde está isso tudo, a gente sabe que nem tanto. Então, o atendimento fraterno na casa espírita é importante. Bom, esse é o físico. Aí a gente vai para o campo espiritual. Na Associação Médica Espírita, tem livros sobre isso também, a gente pode trazer aqui para falar. Se chama Terapêutica Espírita Complementar. É complementar, ou seja, é muito importante a atuação dos médicos e profissionais da saúde. É imprescindível, tá? Mas a gente tem a terapia espírita, que engloba o quê? Passe. O passe espírita é uma fluidoterapia. Ok? Então ele vai auxiliar na cura daquele indivíduo. É preciso ter fé, é preciso acreditar, sem dúvida, mas auxilia. Isso não tem a ver só com o espiritismo. A gente tem o jorei, né? A gente tem imposição de mãos, que já é uma prática realizada em postos de saúde, que é práticas integrativas em saúde, imposição de mãos. Reiki, também. Então,
Tudo isso é fluidoterapia, terapêutica espírita complementar. Tem também o atendimento fraterno, o ideal é que seja orientado. Tem a terapêutica de desobsessão, e aí nesse caso a gente não fala das religiões espiritualistas, né, que praticam, porque é uma caridade muito grande, né? A caridade para quem chega e a caridade para o espírito também. Então, a terapêutica de desobsessão. Agora, vamos estudar sobre desobsessão. A Associação Médico Espírita está fazendo um estudo esse ano sobre a obsessão e as suas máscaras. Um livro que a doutora Marlene, que eu falei, né, que foi a fundadora da Exames do Brasil Internacional, compilou de todos os casos de obsessão que André Luiz relatou nos livros psicografados por Chico Xavier. É um bom começo, porque as pessoas que vão chegar a casa são parecidos os casos. Se a gente sentar para conversar sobre os nossos problemas, a gente vai ver que muitos a gente vive as mesmas questões. É porque a gente não gosta de falar, né? Quantas são as pessoas que na hora do problema, pessoas que estão mais alto cargo nas casas espíritas, quando estão com problema, às vezes se tratam em outra casa, porque não querem mostrar vulnerabilidade nas suas casas. Mas não deveria ser assim. Deveria ser um espaço em que a gente pudesse se abrir quando estivesse mal. Mas se ninguém faz, aí você também não vai fazer, né? Vai ficar, né? Então, a terapêutica de desobsessão, bem organizada, mas é uma caridade muito grande. E há quem diga que a desobsessão, a Umbanda, tem um efeito maravilhoso. Só que não adianta. Você vai fazer a desobsessão na Umbanda, e se não tiver reforma íntima, falta tudo. Então, assim, é preciso a reforma íntima, o estudo da reforma íntima. Entendeu? Porque não tem milagre, gente. Aí vem. Reforma íntima é excelente para modificar os padrões. Porque mecanismos da mediunidade e obsessão você vai encontrar no YouTube da AMA Estudos, tá? E eu estou à disposição. Tem André Luiz, ele fala sobre uma questão que é o reflexo condicionado. Muitas vezes que a gente tem hoje na vida, assim, os erros que a gente comete, aí você fala assim, cara, errei de novo no mesmo lugar, a mesma coisa. A minha mulher, o meu marido reclama da mesma coisa sempre, como é difícil para mim. É a hora que você perde. Você até percebe que precisa mudar, mas tem muita dificuldade. Isso é um reflexo condicionado. Você ganha vidas e vidas fazendo isso. Por isso que é tão difícil. E por isso que você precisa, lá no teu calcanhar de Aquiles. É isso que a gente precisa mudar nessa vida. É aquilo que aquelas pessoas que vivem com você, falam com você e você não está vendo. É para abrir os olhos mesmo. Por isso que vem adoecimento muitas vezes, para fazer a gente abrir os olhos. O que eu tenho a aprender com isso? Né? Mas, tudo isso para dizer, a gente tem a terapêutica espírita complementar, a gente tem a medicina da terra e a gente tem agora as práticas integrativas complementares. A acupuntura, a auriculoterapia, terapia de cristais, meditação. Hoje em dia, muitos centros, muitos terreiros fazem horário alternativo uma meditação, yoga. Entendeu? Coisas assim que vai ensinando você a ser o seu próprio agente de saúde. Inclusive, vou terminar minha fala agora falando isso para vocês. Vocês todos, meus amigos, os trabalhadores do terreiro, da casa espírita, de onde for, vocês são agentes de saúde. Tá? Isso não é dito por mim, não. A doutora Marlene tem uma apresentação falando sobre isso. Então, se coloquem nesse lugar e vocês têm responsabilidade de saber acolher. Então, se o terreiro não faz isso, faça você. Procura a fonte certa. É difícil ler o livro. Sim, porque aí vão falar assim, tem que ler aquele livro, Mecanismos da Mediunidade. Aí você abre os 3 primeiros capítulos sobre física. É difícil. O que a gente tentou, Alane Carioca? Fazer uma aula sobre isso para ficar um pouco mais leve. Tá lá no YouTube. Mas mesmo assim, flui. Alguma coisa vai vir. Teu mentor te ajuda na hora a vir aquilo que você estudou, mas se esforça. Não para de estudar. Você é o canal, né? Entenda-se assim. E aí você vai promovendo essa autocura.
Bárbara Pires, colega, amiga. A gente vai ficando por aí, porque coisa boa passa rápido. E eu queria, do fundo do coração de toda a equipe, nessa gira de hoje, nesse bálsamo desse episódio de hoje do Diálogo de um Terreiro, agradecer a sua presença aqui, trocando, trazendo mais conhecimento, tocando nossos corações, e como uma música, a gente, ao ser tocado, ressoamos a esses ensinamentos, para que essa casa, para que todas as casas entendam a importância do cuidado e a importância da cura para si mesmo e para o próximo. Muito obrigado, Bárbara.